Olá, muito bom dia. Que esse dia seja um dia de muitas bênçãos para todos nós. Espero que essa noite tenha sido uma noite reparadora para você. Estamos começando mais um dia e queremos começar com a bênção de Deus na companhia do Senhor, pedindo a Ele que esteja conosco no decorrer de todo esse dia. Quero nessa manhã citar uma parte da Bíblia, do livro de Salmo, capítulo 68, verso 34, que diz o seguinte: tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Salmo capítulo 68, verso 34. Nós temos que tributar glórias a Deus todos os dias. Ele é soberano sobre a nossa vida. Ele é o único digno do nosso louvor, da nossa adoração. As suas mãos e os seus anjos estão sobre nós a cada manhã. É por isso que a cada manhã nós nos voltamos para Ele com palavras de gratidão, com reconhecimento da sua soberania e nos colocamos nas suas mãos para que nós possamos ser conduzidos pelo Senhor. Quero convidá-lo nesse momento a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 13, o verso 1 e o verso 2. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Nós vimos anteriormente em 2 capítulos que o povo se voltou para os seus líderes com palavras de crítica. Mas aqui no capítulo 13 do livro de Números, nós agora nos depararemos com um grupo de pessoas que estava vivendo o seu maior momento de pessimismo da sua vida. Eles estavam recém-chegados à Terra Prometida. Depois de muito caminharem pelo deserto, cansados, e terem visto as mãos de Deus conduzindo, realizando maravilhas na sua vida, ao sair do Egito, eles viram lá dentro do Egito as pragas caindo, manifestação clara do poder de Deus. Logo depois que saíram do Egito, viram o mar vermelho se abrir. Pelo meio do deserto, eles sentiram as mãos de Deus através da nuvem, do santuário, dos milagres, dos prodígios que aconteciam, a água da rocha. Deus, através da nuvem, não permitia que o sol escaldante maltratasse o seu povo. No decorrer da noite, uma tocha de luz iluminava a nação de Israel. Deus se manifestava a cada dia demonstrando que era o Deus daquele povo. Mas agora, eles conseguiram chegar na Terra Prometida. Eles estavam na iminência e de longe já contemplavam a bela terra que Deus tinha prometido aos seus pais. Mas nesse momento Deus estava pedindo a Moisés e Arão que escolhessem 12 homens, 12 príncipes de cada tribo, homens capacitados para que pudessem espiar a terra. Eles deveriam ver os pontos fracos da terra. Eles deveriam trazer os relatórios positivos da terra também. Eles deveriam saber quem eram aqueles homens pelos quais eles lutariam para conquistar aquela terra. E seletivamente 12 homens selecionados, escolhidos a dedo, foram enviados à terra de Canaã para que pudessem espiar a terra que Deus daria como promessa da sua aliança para que o seu povo pudesse viver ali. Os homens foram. E ao chegar na terra, de fato, eles puderam constatar que a terra manava leite e mel. Um cacho de uva, um homem sozinho não conseguia trazer. Eu posso imaginar, porque a Bíblia fala que eles trouxeram romãs e figo. Imagine o tamanho da romã, imagine o tamanho do figo que eles trouxeram. E apresentaram a Moisés e Arão falando: aqui estão os frutos. Mas logo depois, em seguida, alguém falou: mas, todavia, eu preciso dizer para vocês que os homens daquela terra são enormes, são grandes, são como gigantes. Nós, diante deles, somos gafanhotos. E eles começaram a citar os povos que estavam instalados naquela terra e falaram: nós não temos condições de conquistarmos aquela terra porque aqueles homens são muito mais fortes do que nós. Enquanto os príncipes, os 10 príncipes, traziam esse relatório negativo, Caleb tomou a palavra e falou: mas nós podemos, pelo poder de Deus, conquistar aquela terra. Veja o que a Bíblia diz, no capítulo 13 do livro de Números. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia,
subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb tomou a palavra e falou: nós podemos conquistar. Deus está do nosso lado. Se nós olharmos para trás, nós veremos quantas maravilhas Deus fez no meio do seu povo. Ele esteve na nossa companhia. Ele está conosco também nesse momento da conquista da terra. E Caleb fez aquele discurso de otimismo, levando a nação de Israel a entender que Deus é Deus e que Deus estaria do lado deles para que eles pudessem conquistar a terra que Deus tinha prometido aos seus filhos. Amigos, nessa manhã, nós precisamos também pararmos para fazer uma reflexão. Acredito que aqueles 10 homens, de uma forma negativa, trouxeram um relatório porque estavam olhando para suas próprias forças. Eles estavam olhando para suas habilidades, eles estavam olhando para a sua capacidade, mas eles se esqueceram de olhar para trás e se lembrar de que Deus estava com eles, de quanta coisa bonita Deus tinha realizado, dando prova clara de que a terra seria conquistada através deles, mas pelo poder de Deus. Eles estariam lutando, mas o poder do Senhor estava sobre eles para lhes conceder a vitória e, consequentemente, nenhum povo que estava na terra de Canaã teria condições de prevalecer diante da nação de Israel. Mas o que Deus esperava que eles fizessem era de fato crer, confiar, marchar pela fé, e eles viveriam uma vida feliz. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos nos esquecer, porque a essência dessa mensagem nos afeta nos dias em que nós estamos vivendo. Os desafios são grandes, as lutas são enormes, os inimigos que estão à nossa frente são gigantes, mas nós podemos, pelo poder de Deus, alcançar a vitória. O que nós temos que fazer é nos colocar nas mãos de Deus, crendo que pela fé, se nós olharmos para trás, nós veremos que Deus em momento algum perdeu alguma batalha. O nosso comandante, ele prevaleceu em todas as suas batalhas. E ele está conosco hoje. E a sua ordem para nós nessa manhã é que nós marchemos pelo poder dele, confiantes no seu poder. Vivendo dessa forma, nós também alcançaremos a vitória como a nação de Israel alcançaria se eles tivessem confiado no poder de Deus. Moisés teria que administrar uma crise enorme entre o povo de Deus lá no deserto, porque esses 10 homens trouxeram esse relatório negativo, enquanto apenas Josué e Caleb trouxeram um relatório positivo crendo no poder de Deus. Acredito que Josué e Caleb também se depararam com as dificuldades. Eles sabiam que não seria fácil, mas uma coisa eles tinham certeza, que Deus estaria ao lado deles e seria o suficiente para eles conquistarem a vitória. Moisés teria nas mãos agora a responsabilidade de incentivar, a administrar aquele momento de crise, porque o relatório dos espias que foram negativos acabou afetando todo o povo. A crise que Moisés teria que administrar, creio eu, que era mais difícil do que a idolatria que tinha acontecido no Monte Sinai. Moisés sabia que, diante dos olhos do Senhor, aquele ato de descrença, aquele ato de falta de fé, ofenderia ao Senhor. 40 dias, aqueles espias estiveram olhando a terra de Canaã. E no seu retorno, o resultado desses 10 homens, desses 10 príncipes, foram completamente negativos. Meus amigos, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 13 do livro de Números, nós precisamos reafirmar a nossa crença no poder do nosso Deus. A forma como nós cremos que Deus pode agir para com a nossa vida vai depender da fé que nós iremos desempenhar dia a dia na nossa trajetória. Se nós cremos que o nosso Deus pode resolver todos os nossos problemas, nós iremos enfrentar as dificuldades da vida com todas as nossas forças. Se nós acreditarmos que Deus está do nosso lado, o nosso comandante não nos desamparou, não terá gigante, não terá dificuldade que nós não consigamos enfrentar. Mas se nós tivermos dúvidas do poder de Deus sobre a nossa vida ou da sua companhia ao nosso lado, tenha certeza que em alguns momentos nós teremos dificuldades para enfrentar as lutas e as batalhas que estão à nossa frente. Eu quero pedir a Deus nessa manhã que eu e você renovemos a nossa esperança, a nossa confiança de que o nosso comandante não nos desampara em momento algum. Ele mesmo um dia disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não se esqueça disso. Hoje
Ao sair para as suas atividades, tenha plena certeza, Ele está ao teu lado, Ele está na tua companhia, Ele vai te conceder a vitória. Não sei as lutas e as dificuldades que você está enfrentando na vida, mas não se esqueça, Ele não vai te desamparar, Ele vai estar ao teu lado. Querido Pai, muito obrigado pela tua companhia constante. Nessa manhã, mais uma vez, nós nos colocamos em tuas mãos. Nós entregamos as nossas lutas nas suas mãos. Por favor, Senhor, luta por nós as nossas batalhas. Nos conceda a vitória em teu nome, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.